Olha, gente, isso aqui está prometendo. Olha aqui, nós estávamos aqui conversando nesse comercial e a gente estava falando sobre vários tipos de coisa. Eu acho que poderíamos começar esse bloco sobre um seguinte aspecto. Vou falar com você, Plínio. A ciclotimia. Ciclotimia é uma palavra maravilhosa. Essa coisa, altos e baixos que a gente tem em relação à própria polícia. O que a gente pensa da polícia, o que a gente cobra da polícia e por que cargas d'água, tanto para o bem como para o mal, estamos felizes, alegres a cantar agora com a polícia. Olha, Lobão, eu sou filho de um homem que foi secretário da Segurança Pública. Daqui de São Paulo? Daqui de São Paulo. Conheço a polícia na palma da mão. Sem dúvida, eu direi até que a maioria do corpo policial é honesta, é correta. Mas também, sem dúvida, tem uma parte corrompida e mais. Das repartições públicas, dos serviços públicos, é, sem dúvida, o serviço mais corrupto. Não há a menor dúvida disso. Mas e você acha que por quê? Eu acho que queria marcar o seguinte. Nessa operação morreram 35 pessoas. Suspeitos, eles falam suspeitos. Muito eu esquisito, quero saber morreram quem 35 era bandido aí mesmo. Porque toda hora nessas operações do Rio, eles pelo menos eles falam a nomenclatura das casualties, das baixas. É tudo, morreram 18 suspeitos. E esses suspeitos você nunca... Não, é um absurdo, é uma penalidade Cláudia, máxima. por favor, agora você que está... Claudinha, desculpa, cara. A gente está falando isso, a gente está mexendo numa ferida. Coitada dela, tá mas olha, aí, a gente sabe que tem gente legal. Mas o Lobão está meio do lado dela, ele está ajudando. Não é nem questão de estar do lado, não é exatamente. Acho que a questão é a seguinte, a gente forma estereótipos e aí vai desenvolvendo... Caricaturas, Exatamente. Bom, eu estou aqui para falar de uma nova... O que você acha do deputado Freixo? Olha só, o Freixo é uma pessoa que está em constante diálogo com a gente. E acha o quê? Não, é uma pessoa que a gente mantém um diálogo constante. Eu, particularmente, estou na Secretaria de Segurança há um ano. Antes disso, já tinha uma proximidade por conta de um projeto que eu participava na Polícia Civil. E, assim, o Guilherme me conhece um pouco, Eu trabalho, na verdade, na Subsecretaria de Ensino e Programas de Prevenção. E hoje eu estou respondendo pela Coordenadoria de Polícia Comunitária. O Guilherme sabe que a gente sempre tenta abrir espaços de interlocução. Eu estaria sendo hipócrita aqui se eu fosse defender a bandeira de que, não, com a polícia a gente dialoga com muita facilidade, não. A gente tem que entender que até a nossa formação é uma formação feita para a autoridade, para o combate, para o enfrentamento. Esse paradigma de uma polícia que tenta decidir as coisas em conjunto, que tenta favorecer o exercício da cidadania, garantir os direitos individuais, enfim. É uma polícia muito nova, que a gente está construindo, começando a construir agora. Só que não adianta o movimento dos órgãos de segurança nesse sentido, se os demais segmentos não derem as mãos para a gente poder progredir nessa realidade. Eu acho que a gente está vivendo uma perspectiva nova no Rio de Janeiro. Não é Obviamente que as coisas não são 100% perfeitas, né? A gente tem que entender que existem muitos erros na polícia, porque a polícia é a instituição que está mais próxima do público, inevitavelmente, que a gente tem um efetivo que é monstruoso, perto de 40 mil homens no Rio de Janeiro, então, enfim... Erros e acertos são normais, só que eu acho que nesse momento o Rio de Janeiro tem que entender que a gente está vivendo um momento único, não por eventos externos, mas a gente vive uma conjuntura política de diálogo entre as diversas esferas do poder que possibilita uma atuação técnica da polícia. Isso daí pode parecer uma coisa óbvia para os demais segmentos, só que para a gente na polícia essa é a primeira vez que a polícia está podendo fazer polícia por questões técnicas. Erros vão acontecer. Tá ok. Eu ia passar o Guilherme, mas não, você se empolgou, vai nessa. Não, é porque na temática do questionamento que foi feito pelo programa, que é se a polícia combate a violência... Se é efetivo, né? É efetivo. Assim, eu posso dar uma resposta direta que não combate. Exclusivamente a polícia atuando sozinha, não combate a violência. Agora, ela é importante, ela é um elemento dentro de uma engrenagem.
né? Você tem que ter a atuação da polícia. E no caso concreto do Complexo do Alemão, os serviços do Estado não chegavam na sua plenitude. Claro, mas isso também era uma questão já... Você quer falar alguma coisa, Guilherme? Eu ia falar, esse problema da polícia, assim, eu me lembro de ver, pelo menos manchete de jornal, tá, do Lula e do Cabral indo inaugurar obra do PAC no Complexo do Alemão. Vocês viram de fuga, né? Aquele esgoto lá da parada. Pois é, não, e foram inaugurar. Em 2007, teve uma operação no Complexo do Alemão, matou 19 e foram embora. Então, essa história de que o Estado está retomando território... Não, disseram uma coisa também, estranhamento. Guilherme, sobre essa coisa do PAC, muito séria, que disseram que os caras do tráfico obrigavam os construtores do PAC a fazer os túneis de escapamento deles mesmos. Vocês conhecem essa agora, história? Lobão, só um negócio. Conhece, né? Só, Lobão, a Penha, se você for pegar agora o índice de chuvas no Rio de Janeiro, a Penha é um dos lugares que mais chove. Então, que mais acumula, né? Eu não acho errado, assim, você ter uma galeria de esgoto que dê vazão a essa água toda. Mas você subvencionada pelo próprio tráfico para transformar essa galeria em escoamento, não de água, mas escoamento de bandido, que é esquisito. Agora, tem um negócio assim que eu acho que é importante colocar, que apesar de policiais como a Cláudia, eu conheço ela, conheço o trabalho dela, outros tantos policiais que eu conheço também, né, que são honestos, quando a gente fala da instituição policial, a gente fala de uma instituição violenta, corrupta e barata. E, na verdade, que representa a sociedade, porque assim como político, policial... Tem uma coisa também que eu queria falar, eu vou levantar essa questão, então, para quem me responder. Eu estava vendo um programa desse, acho que na Globo News, um cara falando sobre o negócio do processo do salário policial. Acho que é muito importante isso. Aí todo mundo fala, o salário policial recebe um subsalário, né? Mas disseram que, por exemplo, que proporcionalmente, em Alagoas, nos estados do Nordeste, os delegados recebem mais do que no Sudeste, segundo essas informações, mas que lá também, por mais que eles recebam mais, eu não sei se isso é o suficiente, mas que o nível de corrupção continua o mesmo. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Plínio? Você que é um expert. Não, o salário do policial é um salário muito baixo. Como professor, eu acho que o professor e o policial são duas... São coisas muito... Duas profissões que estão sendo aviltadas. Né? Aliás, o Rio de Janeiro é a segunda pior educação do Brasil. Pois é a segunda pior educação do Brasil. Que é a capital cultural do Brasil, né? Segundo diziam, né? Pois é, e a polícia que mais mata no mundo e morre também, né, Cláudio? A polícia que mais morre no mundo e que mais mata. Quer dizer, é um sistema, é uma indústria da violência que criminaliza as áreas pobres, né, e que tem as UPPs. As UPPs chegam e etc e tal. Agora, depois, é como a Cláudia mesmo estava falando. Quer dizer, a polícia chega ali, a polícia militar no caso, passa a ter o controle da localidade. Os serviços chegam esporadicamente quando chegam, né? Quer dizer, não dá vazão à demanda escolar, não dá vazão à demanda de saúde. E a polícia fica ali, quer dizer, o que tem é um regime militar nas favelas. Vou fazer uma pergunta para o Gustavo, que eu acho que é uma coisa que é uma pergunta que não quer calar. Por exemplo, nas décadas de 60, eu me lembro, eu era garoto, depois o Plínio também pode falar sobre isso. Eu me lembro que era o governo do Carlos Lacerda, eles tinham a Praia do Pinto, tinha a favela da Catacumba e houve um deslocamento desses caras. Disseram que houve problemas, que queimaram gente. Você deve saber disso melhor do que qualquer um, né, Plínio? E eu queria saber o seguinte, essa coisa, o que poderia acontecer em termos reais? Por exemplo, a Cruzada de São Sebastião, que foi implementada pelo próprio Dom Helder Câmara, ela não resolveu exatamente, olha que está um dos padrões excepcionais dentro de habitação, né? Eu queria saber de você o seguinte, dentro dessa visão em que o Rio é uma cidade muito híbrida, tem um monte de favelas, cada dia tem uma favela, você não acha que isso é uma touca violenta? Como é que as pessoas permitem tanta gente se agrupar em lugares e deixar? Será que não tem uma culpa católica de dizer, ou a preguiça, vamos nessa, é lindo, por que isso acontece? E depois a gente vê 2, 3 anos aqueles agrupamentos enormes e com milícia, com vida própria. E aí? Tem a ver com o que a Cláudia está falando, obviamente que eu concordo plenamente, que é a questão de tentar aproximar, o que é a polícia comunitária? Tentar aproximar
a população da polícia. Humanizar a polícia. Humanizar. O que acontece no Rio de Janeiro é que o policial começa ganhando pouco mais de R$1.000, não tem mecanismos, não estamos falando mais de policial, mas não existem mecanismos de participação social. Ou seja, a comunidade não tem, hoje nenhum mecanismo, tá, de ir até a polícia e dizer, olha, aconteceu isso, eu sofri tal abuso e tal. As UPPs, por exemplo, dentro de comunidade, para fazer baile funk, você não pede autorização para a Secretaria de Cultura, você pede para a polícia. Quer dizer, uma perversão da ordem, né? É uma perversão da hora, né? Pois é. Mas é uma lei em vigor, aí no caso, Cláudio, é uma lei em vigor. Tem uma resolução. É como se fosse uma resolução para aquele momento, para resolver o paliativo? É uma resolução. Uma carteirada mesmo. Não, é uma resolução que, na verdade, se aplica a todos os eventos que têm que ser realizados no estado do Rio de Janeiro. Há quanto tempo? 2 semanas atrás? Mas é só no baile funk? Mas é uma resolução ilegal. É ilegal essa Em resolução. pagode, Olha rock só. também. Há 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez um workshop lá na Secretaria de Segurança justamente para discutir, junto com lideranças das comunidades pacificadas, organizadores de eventos e os capitães das UPPs, para a gente conseguir trilhar o caminho do meio. A resolução 013, muitas das vezes, obsta a realização de eventos. Só que a gente tem que ver que, certa ou errada, a polícia está ali para cumprir a lei. A gente pode achar que está certo, que está errado, enfim, a gente tem que tem uma cumprir lei, o que né? tá... Vocês têm Exatamente. ali para cumprir. O que a gente está tentando sempre favorecer são os espaços de diálogo. Certo. Entendeu? A comunidade tem que entender que, de repente, 100 pessoas estão se divertindo e 1.000 estão incomodadas com o barulho. Ou então que não. Que as 100 estão se divertindo e as outras 1.000 também. Não, mas olha só. Olha só, deixa eu falar especificamente sobre essa questão. Qualquer evento. Então, o que acontece? Você também falou que em comunidade as pessoas não têm um espaço para dialogar com o comando. Falando especificamente de áreas pacificadas, o espaço, o canal para o diálogo sempre está aberto. Agora, muitas das vezes, a comunidade, por nunca ter sido empoderada, não sabe se utilizar. Comportar, né? Não sabe. Não sabe como é o gente, é tudo protocolo, muito né? novo. O UPP Santa Marta vai completar 2 anos agora. Uma coisa que eu quero que você fale, que eu achei muito interessante, só para terminar esse bloco muito rapidamente, pois assim, eu vejo vários policiais que estão falando sobre bibliotecas sendo instaladas na UPP. Isso é fato mesmo? Não é só biblioteca, não. Tem muito mais. A gente tem policial dando aula de inglês, dando aula de música, dando aula de karatê. Enfim, as UPPs, o espaço físico das UPPs foram apropriados pela comunidade. Isso é muito importante para a gente construir o próximo bloco, que é o seguinte: a polícia, na verdade, entrando de uma maneira pioneira na favela e transformando, de repente, colonizando. Porque é a polícia que está dando praticamente as coisas, a palhinha toda, os livros e todas as coisas que o poder público deveria estar fazendo, né? A cobrança do secretário de Segurança é sempre nesse sentido, que os demais órgãos cheguem... Participem também, né? Hoje foi celebrado um acordo no Rio de Janeiro, que é a UPP Social e que a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro estão integrando, né, depois da entrada da polícia, agora com um caráter social, viabilizando o acesso à justiça daquela população que até então só tinha o traficante como um juiz, mediador. Né? Aplica a justiça direta. Eu vou lhe dar um bujão de gás, você fica com a geladeira, né? E às vezes até manda para o micro-ondas e aplica a espada do samurai. Exatamente, lei de Italião, pena de Italião. Olha, daqui a pouco a gente volta, né? Vou dar um tipo de experiência.